a gente vai trabalhar hoje as espécies de atos administrativos. Então, é aquela apostila Atos Administrativos, parte 2, que está lá na pré-aula do encontro 8 de vocês no AVA. Dentro das espécies de ato administrativo, a gente vai trabalhar os atos, uma subdivisão, né, de atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, tá? E atos enunciativos e também atos punitivos. Então, são 4 tipos de classificação. Essa classificação, gente, é uma classificação doutrinária. Então, pode ser que você encontre outras doutrinas, tá? Que tem outras classificações. Essa classificação que eu estou trazendo para vocês é a mais falada, a mais cobrada, a mais trabalhada nas obras, nos manuais de direito administrativo, tá? Mas como isso é uma criação doutrinária, pode ser que você tenha aí outras classificações criadas por outros doutrinadores. Depois disso, a gente vai trabalhar também, então, além das espécies, as classificações em relação ao regramento dos atos, em relação ao destinatário, em relação ao objeto, tá? Em relação ao processo de formação também. Além disso, na aula de hoje, a gente vai trabalhar as formas de extinção do ato administrativo. E aí, com essa apostila 2, a gente finaliza hoje atos administrativos, como eu havia previsto em 2 aulas. Tá bom? Então, vamos lá acompanhando na tela primeira parte aí do nosso material. As espécies de ato administrativo, a primeira subdivisão que nós temos são os atos normativos. Como o próprio nome já diz, são atos que criam normas, né? Na verdade, são normas, né? Só que são normas infraconstitucionais, infralegais. São normas que têm, numa hierarquia das normas, elas estão abaixo das leis. Então, nós temos aí os decretos, os regulamentos, os regimentos, as resoluções, as deliberações, tá? Em relação ao decreto, então, na verdade, o que acontece com os atos normativos? Eles emanam atos gerais e abstratos visando a concreta aplicação da lei. Então, ele já parte do pressuposto que já existe uma lei, tá? E ele está vindo para disciplinar, para organizar, para trazer minúcias a respeito de como se aplicar determinada lei, né? Então, é um detalhamento que, às vezes, a lei não traz. Mas, normalmente, são atos gerais e abstratos. Eles não estão direcionados a uma pessoa específica, tá? Mas pode ser a um grupo ou pessoas indeterminadas. Então, eu estou diante de uma situação assim. Existem normas que estão abaixo das leis, que vêm para disciplinar essas leis e que não tem um número determinado de pessoas para serem atingidas. Tá? Pode ser um grupo, como pode ser de forma indeterminada. Os decretos, gente, são atos normativos exclusivos do chefe do executivo. Então, só existe decreto expedido por chefe do executivo. Então, você só vai ter um decreto ou expedido pelo presidente da República, ou pelos governadores, ou pelos prefeitos, tá? Então, vamos pegar uma situação atual que nós estamos vivendo. Essa questão do pagamento, né, do auxílio que o governo federal está dando aos profissionais liberais e autônomos por conta da pandemia do Covid, essas pessoas estão com suas atividades paralisadas e, portanto, o governo federal vai dar um auxílio a elas, né? Então, essa verba que vai ser liberada pelo governo federal, na verdade, ela é um auxílio. Existe uma lei que foi publicada, né? E, então, ela passou por toda a tramitação no Congresso Nacional, foi aprovada pelas 2 casas, foi sancionada pelo presidente da República. Só que existem detalhamentos, minúcias, que precisam ser resolvidas para que esse dinheiro efetivamente chegue na mão dessas pessoas, desses profissionais liberais. Então, para isso foi necessária a edição de um decreto do presidente da República, e não só isso, outros atos administrativos, até que esse dinheiro chegue aos cofres da Caixa Econômica Federal e seja distribuído. Isso eu já falei na aula passada. Então, são uma série de atos administrativos. É por isso que na semana passada, antes ainda da lei entrar em vigor e tudo mais, o ministro da Economia falou, olha, existe toda uma burocracia, existe toda uma ordem de pagamento disso, né?
e ainda não se sabia quem se ia pagar primeiro, o pessoal que recebe Bolsa Família, ou as pessoas que estão no cadastro único. Então, existe uma série de regulamentações que ele estava se referindo, e burocracia, que o que ele estava dizendo assim, olha, existe ainda vários atos administrativos que precisam ser praticados. Era disso que ele estava falando. Então, o decreto é um ato do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, né? Então, se a lei é federal, do chefe do Executivo Federal, que é o presidente, se é uma lei estadual, do chefe executivo estadual, que são os governadores, se a lei municipal, do chefe do Executivo Municipal, que são os prefeitos. Para regulamentar isso, regulamentar o que está dizendo na lei, trazer minúcias, especificações que às vezes a lei não trouxe. Lembrando que o decreto jamais pode inovar, né? O decreto ele nunca vai tratar de matéria que não foi prevista na lei. Se ele está ali com a função só de regulamentar, só de esclarecer, só de trazer minúcias e detalhes, ele não pode inovar, ele não pode trazer o que não é objeto daquela lei, certo? Em relação a segundo tipo de atos normativos, nós temos os regulamentos. Os regulamentos, eles visam especificar mandamentos previstos ou não em lei. Tá? Nós temos ali, um exemplo, é o regulamento que disciplina, por exemplo, o imposto de renda. Olha que interessante, às vezes a gente confunde, a gente usa o termo regulamento quando, na verdade, a gente estava querendo se referir a um decreto. O RIR, que é o Regulamento de Imposto de Renda, ele vem trazendo, então, existe uma lei federal que trata do imposto de renda, tá certo? Mas o imposto de renda, aquela lei, existem detalhamentos que precisam ser trabalhados, né? Em relação ao imposto de renda, a forma de recolhimento dele, a forma de preenchimento da declaração e tudo mais. As categorias, as subdivisões em grupos, né? De atividades econômicas. Então, na verdade, existe um decreto, mas que todo mundo chama de regulamento. Olha que interessante, todo mundo chama aquele decreto de regulamento, fala que é RIR, Regulamento de Imposto de Renda, que na verdade ele é um decreto. Por quê? Porque ele vem especificar atos, especificar detalhamentos daquela lei de imposto de renda. Mas o regulamento, ele é uma coisa mais simples ainda que um decreto. Ele vem só especificando mandamentos que às vezes estão previstos em lei ou não, tá? Então, eu posso ter um regulamento expedido por qualquer dos entes ou das entidades públicas, da administração direta ou indireta, regulando uma coisa que pode estar prevista em lei como não, certo? O regimento, ele tem força normativa interna. O regimento, ele visa, basicamente, atingir quem está, os servidores públicos, que estão ali trabalhando dentro do órgão ou dentro daquele ente da administração indireta. Tá? Então, o objetivo do regimento é uma coisa mais interna corporis, que a gente chama. Ele tem uma força normativa e visa reger o funcionamento dos órgãos. Por exemplo, você tem um regimento interno do Tribunal de Justiça. Esse regimento interno do Tribunal de Justiça, ele vai trabalhar as normas de distribuição ali, de como, por exemplo, como se vai dar a distribuição de câmaras, né, câmaras cíveis, câmaras criminais, as turmas que estão dentro de cada câmara, como os processos dentro do tribunal eles são distribuídos. Então, a ideia daquele regimento interno é dizer como vai ser o funcionamento daquele órgão. Quando um processo chegar, ele vai para o pleno, ele vai ser distribuído para o pleno, ele vai ser distribuído primeiro para as câmaras reunidas ou não. Então, o que visa ali é disciplinar o funcionamento do Tribunal de Justiça, nesse exemplo que eu estou dando. Você pode ter um regimento interno de qualquer, da Assembleia, tá? De qualquer um dos órgãos. Você também tem as resoluções. As resoluções, elas são atos administrativos, então, todos esses que eu estou falando são atos administrativos dentro da classificação de atos normativos, né? Porque eles têm, é como se eles fossem lei, mas eles não são, obviamente, né? Eles estão abaixo da lei, são atos que na hierarquia eles estão abaixo, né, das leis, mas eles, no caso da resolução, eles são expedidos pelas altas autoridades do Executivo para regulamentar uma matéria exclusiva, tá? E aí você vai ver que existem resoluções só de altas autoridades do Executivo, né? Quem são os executivos? Os presidentes, os governadores e os prefeitos. Então, você tem resoluções. É muito comum você entrar no site do TJ, quando você for procurar lá, atos normativos.
Olha que interessante. Quando você abrir, você clica na página do TJS. E tem uma parte lá que traz só atos normativos. Aí você vai descobrir lá dentro, que lá tem o regimento interno, você vai ver que lá dentro tem regulamentos, você vai ver que lá dentro tem algumas resoluções, tá? E você vai ver que lá dentro também existem deliberações. Mas você não vai ver decreto lá dentro. Você não vai ver decreto lá dentro, tá? Mas se você for no site da Assembleia, pode ser que você veja um decreto lá. Mas se não, você verá decretos do governador do estado lá. Então, a resolução ela é expedida por altas autoridades para regulamentar uma matéria exclusiva. Precisa determinar sobre uma matéria específica, tá? Que já existe uma previsão legal, mas a lei deixou a cargo de que ela fosse disciplinada por uma resolução, por exemplo. E aí você vai ter uma resolução tratando de uma matéria que já existe, tá? Que já existe previsão legal, mas que quem tem a competência para fazê-lo são as altas autoridades do executivo. E as deliberações? As deliberações são decisões tomadas por órgãos colegiados. Toda vez que eu estiver diante de atos administrativos que não foram praticados por uma pessoa só, por uma autoridade, mas por um colegiado, eu estou diante de uma deliberação, tá? Então, quando eu tenho uma decisão tomada pela turma recursal, né, dos juizados, ou pela terceira turma do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Todos esses exemplos que eu dei para vocês são órgãos colegiados, em que eles vão decidir, né, determinada coisa. Então, às vezes, eu tenho uma deliberação que necessariamente não precisa ser um julgamento. Veja bem, quando o Tribunal de Justiça, quando um processo, um recurso, ele é julgado por uma das câmaras cíveis, tá? Que nosso Tribunal de Justiça tem 4 câmaras cíveis. E dentro de cada Câmara Civil você tem as turmas, né, que são compostas por 3 desembargadores. Então, quando eles julgam o recurso, né, de forma colegiada, o ato que eles emanam não é uma sentença, é um acórdão, né? Mas ali eu estou falando uma manifestação, especificamente num recurso, num processo. Mas podem ser que eles deliberem por assuntos do próprio Tribunal de Justiça, que eles deliberem que não tem conteúdo de acordo, não seja julgamento de um processo, mas seja uma deliberação ali em relação a alguma coisa da organização ou dos horários das sessões, né? Em que horário? Essa nossa sessão de segunda-feira, ela vai ser mudada para as quartas-feiras? Vai haver uma alteração do dia das nossas sessões? E são deliberações que são tomadas lá por eles. Então, são deliberações, são decisões que são tomadas por órgãos colegiados, que necessariamente não é um acórdão, não é um julgamento de um recurso, tá? E aí a gente tem esses atos administrativos que não foram tomados de forma singular, mas foram tomados pela reunião, nesse exemplo que eu dei, né, dos desembargadores do TJ. Mas poderiam ser da Assembleia Legislativa, por exemplo. Tá? Bom, os atos normativos, seria essa classificação. Tá? A segunda espécie, nós temos, né, pela doutrina, que a doutrina traz, nós temos os atos ordinatórios. Qual a finalidade dos atos ordinatórios? É disciplinar o funcionamento da administração e a conduta dos seus agentes. Então, normalmente, são atos que eles não vão ser direcionados às pessoas, a quem está fora da administração e quem está dentro. Esses atos ordinatórios, eles visam atingir quem está dentro desses entes, ou desses órgãos, ou dessas entidades de administração direta e indireta. Tá? Então, na verdade, enquanto os atos normativos eles têm um alcance para fora, né, dessas entidades ou desses órgãos, os atos ordinatórios não. Eles disciplinam o funcionamento da administração. Então, eu tenho instruções, eu tenho circulares, eu tenho avisos, eu tenho portarias, ofícios e despachos administrativos. As instruções, elas são orientações do subalterno pelo superior hierárquico de como desempenhar certa função. Tá? Eu posso ter uma instrução normativa pelo presidente do Tribunal
tribunal, dizendo como os determinados servidores lá dentro do Tribunal de Justiça devem agir. Como também instruções ali dos juízes e diretores dos fóruns, tá certo? Dizendo como determinados chefes de secretaria devem disciplinar a respeito de atendimento ao público, por exemplo, tá? Então, normalmente é uma orientação do subalterno, né? Que o subalterno, melhor dizendo, recebe do seu superior hierárquico. A circular, ela é uma ordem escrita e uniforme expedida para determinados funcionários e agentes. Então, enquanto a instrução é uma ordem direcionada de um superior hierárquico a uma pessoa, determinada a um servidor, as circulares, ela é uma ordem escrita e uniforme que vai atingir todo mundo, todos os setores ou todos os funcionários daquele órgão, daquela entidade. Tá? É uma coisa mais abrangente. Tá? Então, por exemplo, qual vai ser o horário de funcionamento a partir da semana que vem? A gente vai ter uma circular dizendo isso, mas veja bem, existe uma circular porque já existe uma lei que suspendeu, tá certo? O atendimento ao público. Então, a circular vai ser só para dizer, olha, eu quero que vocês ajam de determinada forma. Tá? E aí vai ser direcionado a todo mundo. Não é só a um funcionário especificamente. Os avisos são atos de titularidade de ministros em relação ao ministério. Então, o aviso ele é um ato administrativo mais específico, tá? Os ministros dando determinações aos seus ministérios, são os avisos. As portarias, elas são atos emanados por chefes de órgãos públicos aos seus subalternos, determinando a realização de atos gerais e especiais. Então, por exemplo, eu me recordo de uma portaria da época que eu trabalhava nos juizados da Fazenda. Na época de mais ou menos em 2014, 2015, não existia uma regulamentação de como os servidores da ativa, como os advogados ativos, eles eram nomeados. Então, eu era chefe de conciliação e do GECRIM, né, e do juizado da Fazenda. E aí, quando uma pessoa chegava lá para audiência, né, havia sido denunciado, né, e chegava lá, ou era o querelado, era o denunciado, chegava lá sem um advogado. Aí eu perguntava, o senhor veio com advogado? Não. A gente nomeava nesses casos, não para a vítima, né, mas para o ofensor, a gente nomeava um advogado. Eu pegava qualquer um, estava passando no corredor e dizia assim, o senhor aceita funcionar como dativo nesse processo? Se o advogado aceitasse, a gente nomeava ele ali, tá? Não existia uma ordem, uma determinação de como fazê-lo. A gente tinha uma liberdade para fazer isso. Agora não. Né? Existe uma determinação, logo depois o juiz baixaram umas portarias dizendo qual era a forma que a gente tinha que fazer o rodízio, né, desses advogados. Então, nesse caso, eu me lembro do juiz com quem eu trabalhei, né, ele colocando ali uma portaria dizendo de como deveria ser a nomeação desses advogados dativos. Isso, gente, são comunicações oficiais realizadas pela administração a terceiros. Prestem muita atenção. Só existe ofício de administração pública para administração pública ou de administração pública para particular. De particular para particular, o que se encaminha é uma carta. Então, por exemplo, quando eu falar em ofício, é uma comunicação que é feita de um órgão público a outro órgão público ou de um órgão público a um particular. Quando é de particular para particular, não serve falar em ofício, se fala em carta. Tá? Então, por exemplo, o juiz ele está processando e julgando um processo de alimentos, uma ação de alimentos. E aí, eu, mãe da criança, não tenho certeza ou não consigo comprovar quanto que o pai da criança recebe. O juiz oficia aquela empresa privada, ou mesmo que não seja uma empresa privada, certo? Pode ser que ele seja um servidor público, aí oficia aquela repartição pública onde ele está lotado, para que informe o valor dos vencimentos dele. Repare,
esse pedido de informação, né, que o juiz solicitou, que não é carta, porque o nome carta a gente se dá de particular para particular, é um ofício, é uma comunicação oficial. Ou então, quando o juiz fala assim, oficie-se ao empregador para que proceda o desconto de tantos por cento sobre o salário dele. Né? O juiz está comunicando ali ao empregador que tem que ser feito o desconto. Ou quando existe ali um processo de busca e apreensão de veículo, e dentro do processo não existe ou existe uma divergência acerca do contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária. O juiz precisa de informações mais específicas sobre esse contrato. Oficie-se ao banco tal para que preste as devidas informações acerca do contrato de arrendamento. Veja bem, é uma comunicação oficial. Então, a comunicação, os ofícios, eles são expedidos ou de um órgão público para outro órgão público, tá? Ou de um órgão público para um particular. Se é de particular para particular, não há que se falar no nome ofício, aí é carta. E os despachos administrativos? Os despachos administrativos, eles são decisões tomadas pela administração. Eu fiz um requerimento, eu sou uma servidora pública, tá? E eu estou pedindo a minha remoção para outra comarca. Estou solicitando, dentro daqueles casos previstos em lei, a minha remoção. Ou eu estou pedindo uma licença, tá, para fazer um mestrado. Veja bem, o chefe daquele ente, né, da administração indireta a qual eu estou vinculado, é que vai julgar o meu pedido. Esse julgamento dele pode ser um despacho administrativo, ou pode ser, inclusive, uma decisão. Se for só uma coisa simples, dizendo que concede, tá certo? Sem que necessariamente precise passar por um julgamento, antes disso por um colegiado, se for simplesmente um despacho concedendo, né? Isso aí é uma decisão tomada pelo chefe daquele órgão, daquela entidade, tá? Se eu requeiro ali uma isenção, eu tenho uma casa, tá certo? E eu tenho que pagar IPTU dessa casa. Mas já existe ali uma lei, tá certo? Trazendo a isenção individual para determinadas pessoas. Então, a lei fala que pessoas com mais de 60 anos, que possuem um único imóvel e nele residam com a sua família, que tenham renda per capita até um salário mínimo por pessoa, essas pessoas, elas têm direito a uma isenção do IPTU, elas não vão pagar IPTU. Mas essas pessoas, elas precisam comprovar a condição delas de que elas né, que elas preenchem os requisitos da lei para elas fazerem jus a essa isenção. Então, eu vou lá, levo toda a minha documentação provando que eu tenho mais de 60 anos, tudo aquilo que a lei está especificando. Levo, protocolizo lá na prefeitura, né? E submeto isso, então, a um despacho administrativo, da autoridade administrativa, que pode ser o prefeito ou quem às vezes o fizer, um secretário, por exemplo, por ele determinado, que tem a competência para isso. E aí dá um despacho dizendo, concedo a isenção, a isenção fiscal à senhora Giovana, por preencher os requisitos da lei de isenção individual. Um despacho administrativo, tá? Bom, gente, tudo bem até aqui? Posso continuar? Nós estamos com um quórum agora de 14 alunos, né? Quem chegou atrasado, esse material tá lá esse material que eu tô passando na tela tá lá no AVA, tá? Se você ainda não viu, ele tá na pré-aula 8 de atos administrativos, ele tá com atos administrativos parte 2, é uma apostila que eu peguei na internet, do professor Carlos Barbosa, no site www.professorcarlosbarbosa.com.br, e é essa apostila que eu tô passando na tela de vocês, tá bom? Continuando, então, em relação a essas outras, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês abrem o microfone de vocês, que eu dou uma paradinha e explico, tá? A terceira espécie, então, né, pela classificação doutrinária, são os atos negociais. Em relação aos atos negociais,
olha o que é de interessante neles, e eu falei disso na aula passada para vocês. Quando eu falar atos negociais, venha logo na sua cabeça, na sua mente, a bilateralidade. O que é a bilateralidade? É uma declaração de vontade da administração que tem que coincidir com o interesse do particular. Então, um ato bilateral é um ato que depende de outra pessoa. Então, os atos negociais, eles não são atos praticados unilateralmente pela administração. Sempre vai ter que ter ou a anuência do particular ou a solicitação dele. Ou o particular vai solicitar a prática daquele ato, como é, por exemplo, as licenças, as autorizações, né? Ou vai ter que ter a concordância do particular, como, por exemplo, os contratos administrativos que eu falei para vocês na aula passada. Então, olha só, os atos negociais, eles nunca serão atos unilaterais. Vai sempre a administração pública, ela vai depender da outra parte, tá? Então, a gente fala que os interesses são coincidentes da administração pública e do particular. Como assim? Vamos pegar o primeiro deles, que é a licença. Você quer construir, tá? Então, você precisa, para construir, de uma licença de construção. Repare, primeiro, você vai ter que provocar a administração pública. Você vai ter que entrar com pedido de licença lá na prefeitura municipal, né? Provando que você tem todos os requisitos e que você tem interesse de edificar. Essa licença, ela é o quê? Ela é um ato vinculado e, via de regra, porque existem exceções, ela é definitiva, tá? Ela é não precária. Por quê? Uma vez a licença dada, ela não pode ser cassada. A regra, tá? Porque eu sou prova viva de quem teve uma licença cassada, tá? Ao bel prazer da administração pública. Então, a regra é que ele é um ato vinculado. Por quê? Uma vez que eu comprovo que eu preencho todos os requisitos para obter essa licença, a administração pública é obrigada. Por isso ela é vinculada. Ela é obrigada a conceder. E ela não pode retirar por livre e espontânea vontade dela, não. Só se eu descumprir as determinações legais, tá? Que depois eu vou contar para vocês que eu não descumpri coisa nenhuma e a administração pública foi lá e cassou meu ato, tá? Em que a administração, ela concede ao administrado a faculdade de realizar ou não uma atividade. Por que eu estou falando que isso é a regra? Repare, eu resolvi ato verídico, fato verídico, melhor dizendo. Eu requeri uma licença para abertura de um poço para criatório de peixe na minha propriedade. Requeri essa licença ambiental aos órgãos ambientais estaduais e municipais, tá? Então, o IEMA se manifestou, eu tinha uma licença para poder colocar peixe lá e tudo mais. E toda uma condicionante. Para você conseguir uma licença ambiental, você tem que preencher trocentos requisitos. Tem que arborizar em volta, tem todo um monte de coisa que você tem que seguir, certo? Um monte de parâmetro e forma legal para você conseguir licença. Tá bom, eu coloquei os peixes lá e fui criar peixe, fui criar tilápia. Por isso que eu te falo, nada é absoluto. Isso aqui, em relação à licença, é algo de caráter geral, tá certo? Desculpa, de caráter definitivo e regra. Aí, depois que eu já estava com os peixes lá, teve uma grande enchente, não me lembro que ano foi, em Ares, que o Rio Doce, inclusive, ele transbordou e encheu essa represa de peixe, inclusive, que não era os que eu tinha colocado. O que deu de piranha lá, porque veio do rio e entrou dentro desse poço que eu havia feito. Depois de um tempo, o órgão ambiental mandou que eu retirasse, cassou a licença, mandou que eu retirasse os peixes lá, porque não era mais interessante que tivesse o criatório. Não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê, porque todas as condicionantes haviam sido cumpridas, tá? Então, a regra, isso depois não vou entrar no mérito, mas isso depois eu questionei isso, inclusive, obviamente, perante ao Ministério Público Estadual e tudo mais, e consegui resolver o problema. O fato é de que eu tinha uma licença, que é um ato vinculado em tese definitivo, não descumpri nenhuma condicionante e tive essa licença cassada, tá? Mas vou deixar esse tema à parte. O fato é de que a regra ele é vinculado e definitivo, certo?
A não ser que você descumpra alguma condicionante, que não foi o meu caso, mas aí foi uma situação isolada. E autorização? A autorização é um ato discricionário e precário em que a administração concede ao administrado a faculdade de exercer uma atividade. Olha só, a administração pública, quando ela te concede uma autorização, da mesma forma que ela te concedeu essa autorização para você praticar uma atividade, ela tira ela de você a hora que ela quiser. Então, veja bem, eu tenho um terreno vazio, a administração pública tem um terreno vazio municipal, tem um terreno vazio em Linhares. E aí eu solicito uma autorização, sou dona de um circo, tá? E eu solicito uma autorização para que o meu circo se instale durante 30 dias naquele terreno vazio. Veja bem, a administração pública, ela vai analisar se é conveniente e oportuno, então ela vai fazer um juízo de mérito administrativo, para ela decidir se é conveniente e oportuno para o interesse da coletividade que fique um circo lá durante 30 dias. Se o administrador entender que é conveniente e oportuno, concede que aquele circo fique lá durante 30 dias. Mas da mesma forma que ela concedeu a autorização, como é um ato precário, ela retira. Se daqui 15 dias ela entender que aquele circo não está sendo útil mais ali, certo? Não é de utilidade pública, ele simplesmente caça a autorização que ele deu. E o circo tem que sair. Então, ele é um ato discricionário e precário em que a administração concede ao administrado a faculdade de exercer uma atividade. Bom, mas também tem a permissão. A permissão é um outro ato administrativo que, às vezes, a gente confunde um pouco a autorização. A permissão também é um ato discricionário e precário, em que a administração concede a faculdade de exercer certa atividade. Só que, veja bem, olha qual a diferença da autorização para a permissão. A permissão ela é um pouquinho ainda mais, não traz também estabilidade nenhuma não para o administrado, mas ele ainda é um pouco melhor em relação a isso, porque, veja bem, na permissão, a administração pública ela coloca condições para você usar. Então, por exemplo, eu tenho uma banca de revista, né? E eu falo assim, eu chego lá na prefeitura de Linhares, né? E requeiro aí uma permissão para a instalação da banca de revista na Praça 22 de Agosto. Olha só, isso na década de 80, 90, até no início dos anos 2000, provavelmente uma permissão dessa seria dada, sem sombra de dúvida. Tá? Por quê? Porque não existia tudo, tanta informação digital como a gente encontra hoje. Hoje você tem jornal, né, digital, hoje você tem revistas digital, hoje você tem um acesso a informações pela internet, né, e isso é muito fácil, está muito ao alcance da coletividade, da população, né, de baixa renda, ou média, ou alta, não importa, do que na década de 80 e 90, que uma banca de revista era algo estritamente necessário, de utilidade, muito de necessidade, inclusive, né, em relação à informação. Então, a administração pública ela pode analisar que hoje não é mais conveniente, ou ela pode entender que tá certo? Que é conveniente que se tenha uma barraca lá vendendo alimentos ali dentro, tá certo? Uma barraquinha. Então, ela permite, ela dá uma permissão para que se coloque barraquinhas. Vamos pegar um exemplo legal aí. Aqueles festivais que tem ali de gastronomia na Praça 22 de Agosto, tá certo? Em que o município de Linhares permite a colocação de barracas ali, né? E shows ao vivo e tudo mais. Veja bem, aquilo ali é um ato precário e discricionário. A Prefeitura de Linhares, ela analisou o município, melhor dizendo, né? Porque o ente é o município, não é a Prefeitura. Ela analisou se era conveniente ou oportuno. Então tá, vocês podem colocar as barracas de vocês, mas existem algumas condições. As barracas têm que ter uma medida tal, tem que ser colocada só em determinada área da Praça 22 de Agosto. A música só pode funcionar até determinada hora. Repare,
é um ato discricionário e precário da administração, concedeu por um período provisório que se fizesse, que se prestasse aquela atividade, mas existem condicionantes, tá? Previstas por ela. Você fica ali, mas você só fica ali nesse, né? nessas condições. Tá certo? A aprovação é uma análise pela própria administração de atividades prestadas por seus órgãos. Olha, a administração ela vai analisar se aquilo que está sendo praticado dentro dos seus órgãos está correto ou não. Ela faz aquele controle que a gente falou, aquele controle finalístico. Você lembra que eu falei para você que na administração indireta, né, elas recebem um controle finalístico, saber quais se ela está cumprindo, né, se aquela entidade que foi criada pela administração direta, se ela está cumprindo a finalidade para a qual ela foi criada, existe um controle finalístico, né? Então, a própria administração, ela está analisando ali, né, se aqueles órgãos estão prestando esse serviço público, essa atividade para a qual ele foi criado. Então, e ela aprova ou não aprova aqueles atos. O visto é uma coisa super simples, é uma declaração de legitimidade de certo ato praticado pela própria administração, como forma de exigibilidade. Quando o juiz, a gente sabe que existe uma coisa chamada inspeção, né, no judiciário. Então, o juiz, de tempos em tempos, não sei se é 1 ou 2 vezes por ano, não me recordo agora, ele tem que fazer a inspeção nos processos dele, nos processos que estão dentro da vara dele, para saber se os processos estão em ordem. Então, quando ele baixa uma inspeção, né, ele baixa a inspeção através de uma portaria. Olha que interessante, ele pegou um ato normativo, que é uma portaria, e determinou que aquele mês, ele vai tirar aquele mês para fazer a inspeção dos processos daquela vara. Quando ele faz cada processo que ele passa, e ele vê que aquele processo ele está em ordem, ele dá vistos em inspeção. Ele está dizendo, tá ok, tá tudo certo com esse processo. Ele tá tramitando regularmente, tá? Então, o visto é uma declaração de legitimidade de certo ato. A homologação é uma análise da conveniência e legalidade do ato praticado pelos órgãos como forma de lhe dar eficácia. Olha só. Vamos pegar um exemplo do judiciário e vamos pegar um exemplo aí de outro órgão. Quando os juízes leigos, né, eles fazem as minutas de sentença, o juiz pode pegar aquela minuta de sentença, entender que ela está perfeita e homologar aquela minuta e aquilo efetivamente virar uma sentença, né? Porque até então ela era um projeto, ela não era sentença porque ela não foi feita por quem tem competência, autoridade legal, né? Atribuição legal para emanar aquele ato, que é aquela sentença. Mas ele fez uma minuta, né? Ele fez um projeto de sentença. Quando o juiz passa a sentença perfeita, né? Esse projeto de sentença perfeita, ele homologa aquilo ali, ela passa a ter eficácia, ela passa efetivamente a existir no mundo jurídico como uma sentença, né? Da mesma forma que quando eu e a parte adversa, que estamos litigando num processo, a gente resolve fazer um acordo naquele processo, para pôr fim àquele processo, nós submetemos aquele acordo a quem pode pôr fim àquele processo, né? Então, o juiz diz, homologa o acordo entabulado pelas partes para que surta seus efeitos legais. Então, veja bem, ele está homologando, né, aquele acordo nosso para lhe dar eficácia. Porque a partir do momento que aquele acordo ele é homologado, né, que se põe fim àquele processo. Tanto é que se eu descumprir aquele parte do acordo, aquele acordo pode ser executado, né, pode ser dado cumprimento a ele. Um outro exemplo, na esfera tributária, saindo do judiciário. Quando eu dou aula de lançamento tributário, né, das modalidades de lançamento tributário, eu explico que uma das modalidades de lançamento é o lançamento por homologação. E talvez as pessoas façam confusão em relação ao imposto de renda por conta da declaração que a gente tem que fazer anualmente. Mas a forma de lançamento tributário do imposto de renda,
Não é por declaração. Declaração é só uma obrigação acessória que a gente tem de preencher aquele formulário, né? Aquela declaração que, na verdade, é um formulário com informações ali, né? Sobre nossa renda, sobre os nossos rendimentos, sobre os nossos bens. Mas, na verdade, o tipo de lançamento tributário, ele é por homologação. Por quê? Porque, veja bem, eu faço tudo, eu contribuinte. Eu entro, eu preencho a declaração, informo quanto eu ganho, os bens que eu tenho, se eu tenho dependente, se eu não tenho dependente, se eu comprei, se eu vendi. Eu faço isso tudo, eu ainda calculo o imposto e eu recolho o imposto. Eu só submeto aquilo à homologação da autoridade fiscal, que é o auditor fiscal da Receita Federal. O auditor fiscal simplesmente recebe a minha declaração de imposto de renda, vê o que eu paguei, ou se eu não tenho nada a pagar, né? Se eu estou requerendo alguma restituição do que já havia sido pago, retido em fonte, por exemplo, pelo meu patrão, meu empregador, o auditor simplesmente vai olhar a minha declaração de imposto de renda, não, tá tudo certinho, tá tudo ok, ela fez tudo, ela preencheu de forma correta, ela não sonegou nenhuma informação, ela recolheu o tributo direitinho, eu vou homologar. Quando ele homologa, ele está olhando, olha, está tudo certo com a legalidade da declaração dela. Então, a partir daquele momento é que aquele ato de homologar, que é um lançamento, uma modalidade de lançamento tributário, é que começa a produzir seus efeitos. Quais esses efeitos? Eu estou em dia com o fisco federal, não devo imposto de renda. Eu estou em dia com a minha obrigação acessória principal. Tá? E a dispensa? A dispensa, ela é um ato administrativo, tá? Que exime o particular do cumprimento de determinada obrigação até então exigida por lei. Por exemplo, a dispensa na prestação do serviço militar. Ora, a própria Constituição fala que os homens, né, quando eles completam 18 anos, eles têm que se alistar no serviço militar. Só que, veja bem, esses homens, eles podem ser dispensados do serviço militar por N motivos. Por alguma deficiência física, por excesso de um contingente, porque ele é arrimo de família, por N motivos. Ele é filho único, né? Por N motivos, ele pode se eximir da prestação. Então, alistar ele é obrigado, mas ele pode ser dispensado de servir, tá? Do serviço militar. Então, existe uma dispensa ali. É um ato, então, em que a administração pública dispensa o particular do cumprimento de uma obrigação que era exigida pela lei. Um outro exemplo, uma outra classificação, né, é a renúncia. A renúncia, ela é um ato administrativo pelo qual o poder público extingue unilateralmente um direito próprio, liberando definitivamente a pessoa obrigada perante a administração pública. A sua principal característica é a irreversibilidade depois que ela é consumada. Olha só, vou te dar 2 exemplos. Quando eu conversei com você sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público, eu te disse, né, que o administrador público ele não tem liberdade para dispor de direitos, bens da administração pública se não tiver uma lei dispondo a respeito disso. Então, por exemplo, se eu tenho uma dívida tributária, e existe uma lei de parcelamento tributário, um refis, né? A gente fala aí, usa essa expressão de refis, né? Quando há um grande parcelamento tributário, que ele vem beneficiando a população, dando desconto aí dos juros e da multa. Veja bem, esse parcelamento, ele só existe porque existe uma lei. E é através dessa lei que está se dando aí a possibilidade de não se cobrar do contribuinte juros e multa dos tributos que ele tem em atraso. Então, de certa forma, a administração pública está renunciando a um direito dela, que seria o direito de receber juros e multa. Mas ela só está fazendo isso porque existe uma lei. Da mesma forma, existe uma lei estadual, existe uma lei federal, tá? A estadual, não me recordo agora se o valor é 10 ou 15 mil reais, e existe uma lei dizendo assim, olha, procuradores, né, da Fazenda, vocês não precisam ingressar com execução fiscal contra contribuintes que devam
né, abaixo de tantos mil reais. Eu não me recordo agora se aqui no Estado do Espírito Santo é 10 mil ou 15 mil. Mas tem um valor que a lei diz que se eu dever abaixo disso, eu não sofrerei uma execução fiscal. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque é caro, um processo de execução fiscal é algo caro para a máquina pública, né? Movimentar um procurador para ingressar com uma ação, o Poder Judiciário, as custas processuais, apesar de que o Estado não paga custas, o Estado ele não paga ali, naquele momento que ele vai protocolizar o processo, mas todos nós, contribuintes, estamos pagando por isso, né? Então, isso é dinheiro público, né, que está sendo gasto. Então, dependendo do valor, a lei fala que não é proposta a ação de execução fiscal. De certa forma, está tendo uma renúncia. Tendo renúncia o quê? Do direito pelo qual se funda a ação, né? O direito de intentar com uma ação de execução fiscal, né? Então, existe a renúncia quando o poder público ele extingue um direito próprio, liberando definitivamente a pessoa obrigada. Mas veja bem, essa discricionariedade ela tem que estar amparada por lei. Nos dois casos que eu te falei, só houve a renúncia porque existia uma lei prevendo a possibilidade dessa renúncia. Tá? Bom, uma outra classificação, tá? A gente chama de atos enunciativos. O próprio nome já diz, a administração pública ela está falando algo, certificando, atestando um fato. Veja bem, esses atos enunciativos, eles não estão ali para demonstrar a vontade da administração pública, não. A administração pública não está demonstrando nenhuma vontade dela ali, tá? Ela simplesmente está certificando e atestando um fato sem vincular o seu conteúdo. Ela está atestando e certificando algo que eu solicitei. Por exemplo, um atestado. São atos praticados pela administração comprovando um fato ou uma situação que tenha conhecimento por seus órgãos competentes. Eu sou uma servidora pública, tá? E eu estou afastada, eu fiquei 15 dias afastada, tá? Mas olha só, fiquei 15 dias afastada porque eu já tinha juntado, inclusive, um atestado médico. Mas depois eu chego lá e falo assim, olha, eu preciso de um atestado que comprove que eu fiquei 15 dias fora do meu serviço público, certo? A administração pública ela vai estar comprovando que eu fiquei afastada. Então, o chefe do setor de recursos humanos vai me dar um atestado dizendo, olha, a servidora realmente ficou durante 15 dias fora da repartição pública, certo? Ou atesta ali que eu já tenho mais de 5 anos, eu preciso requerer um benefício meu e eu preciso que seja atestado aí que tem mais de 5 anos que eu presto serviço público, tá? A certidão é diferente. A certidão, elas são cópias ou fotocópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes em processo, livros ou documentos que se encontram na repartição pública. Veja bem, eu preciso de uma certidão, tá? Dizendo que eu não tenho dívidas tributárias, tá? Eu chego lá na Receita Federal e falo assim, olha, eu quero uma certidão negativa de que a minha empresa... É lógico que hoje eu já posso pegar isso pela internet, né? Estou falando assim, mas, na verdade, essas certidões, hoje em dia, elas são emitidas pela internet. Mas eu posso me dirigir à repartição física, né? E solicitar, eu quero uma certidão de que existe inexistência de débitos fiscais em nome da minha empresa. Essa certidão, ela vai ser uma cópia fiel do que já está escrito e registrado naqueles livros lá, que não tem dívida. Ou eu vou pedir a certidão, eu quero uma segunda via da minha certidão de casamento, ou uma segunda via da minha certidão de nascimento. Ou eu chego no cartório, eu sou advogada, né? Eu sou advogada, e falo assim, por favor, eu gostaria de dar uma olhadinha no processo que eu fui intimada hoje e eu preciso me manifestar nele. Aí, um minutinho, por favor, doutora. Servidor, procura, não acha esse processo, não acha, lugar nenhum. Doutora, no momento eu não estou encontrando o seu processo. Como não está? Não estou encontrando o seu processo. A senhora pode voltar amanhã ou voltar mais tarde? Posso voltar amanhã.
desde que você faça uma certidão dizendo que eu estive aqui, tá certo? E que você não encontrou e que por isso o meu prazo está suspenso, certo? E por isso o meu prazo de recurso está suspenso. Ela vai te dar uma certidão, né? O chefe daquela repartição vai te dar uma certidão. Ou eu cheguei para uma audiência, tá? Sou advogado, cheguei a uma audiência para participar de uma audiência. Passou uma hora, nada de audiência aconteceu, juiz atrasado. Passou 2 horas, já aconteceu comigo também. Nada da audiência acontecer. Passou 3 horas e nada de audiência atrasada, audiência. E eu tendo que ir para outra comarca, uma outra audiência. Eu virei para o chefe de secretaria, por favor, eu gostaria que você me desse uma certidão de que eu compareci aqui, certo? Que eu cheguei no horário para audiência e que eu estou saindo há tantas horas, 3 horas depois. Você, advogado, você é obrigado a ficar 3 horas aguardando? Não. Você não é obrigado a ficar 3 horas aguardando a audiência, tá? Aí, o chefe daquele setor, ele te dá uma certidão atestando que durante o período de tantas horas você ficou aguardando a audiência ainda não tinha realizado. Você vai embora com aquela certidão. Certo? É claro que a gente vai usar de razoabilidade, proporcionalidade para fazer isso, né? Porque é interessante para nós, para o nosso cliente, que os nossos processos andem, né? Então, e atrasos podem acontecer. O que pode acontecer, às vezes, são atrasos anormais, né? Bom, e qual outro exemplo de ato enunciativo? Os pareceres. Os pareceres são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. Veja bem, prefeito, presidente da República ou governador, eles necessariamente são formados em direito? Eles têm que ser formados em direito? Não, né? Claro que não. Então, veja bem, o povo escolhe, mas eles não precisam ser formados em direito. Significa que para a prática de determinados administrativos, né, que são de competência exclusiva deles, eles precisam de uma orientação jurídica. É aí que existe, é para isso que existem os seus procuradores. Os procuradores, que são os advogados públicos, eles estão ali para emitir pareceres. Exatamente para isso, para dizer se aquele ato que se quer praticar, se ele está dentro da legalidade ou não. Aí, o procurador, ele vai emitir um parecer. Da mesma forma que precisa se realizar uma obra. O secretário de obras, necessariamente, ele tem que ser engenheiro? Não, né? Claro que não, ele não precisa ser engenheiro. Então, ele pode solicitar um parecer técnico, né, dentro do próprio município, de quem tem capacidade de emitir aquele parecer técnico sobre determinada obra que precisa ser realizada urgente naquele município. Então, parecer uma manifestação de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à consideração. Às vezes, para a prática de determinado, por exemplo, aquele secretário de obras, ele precisa assinar uma ordem de serviço para poder dar início a determinada obra, certo? De reparo urgente. Mas ele até para fazer um reparo urgente, ele precisa, às vezes, de uma orientação técnica para saber como fazer aquilo. Isso vem através de um parecer. E a última classificação aqui dentro, né, dessa classificação doutrinária aqui de espécies, né, de atos administrativos, nós temos aqui os atos punitivos. O próprio nome já diz, ato punitivo vem da palavra punir, né, de aplicar uma sanção. Melhor exemplos desses atos punitivos são as multas, as apreensões de mercadoria, as interdições de estabelecimento. Então, toda vez que existe uma punição particular ou um servidor, repare que os atos punitivos, eles não são expedidos só para quem é servidor, quem está dentro de órgão ou entidade, não. Existem atos punitivos que são fora, são aplicados fora. Esse exemplo da multa mesmo, se você particular estiver descumprindo uma obrigação legal, a administração pública, utilizando do poder de polícia dela, ela obriga você a deixar de praticar aquele ato ilegal. Por exemplo, vender mercadoria que está vencida é um ato ilegal. Então, a administração pública, utilizando o poder de polícia, ela vai lá, te autua, tá? Aplica uma multa. A multa é um ato administrativo punitivo. Ela vai lá, não só aplica a multa, ela pega aquela mercadoria sua toda e leva embora para incineração. É um ato administrativo. Agora, existem atos administrativos, existem atos punitivos, por exemplo, que são aqueles que podem ser praticados também
do superior hierárquico em relação aos seus servidores. Por exemplo, eu sou um servidor que praticou uma infração considerada como dano ao erário, como enriquecimento ilícito. Ora, vai ter que ser aberto um procedimento administrativo disciplinar para aferir se eu pratiquei efetivamente aquele ato, né, com direito a contraditório, ampla defesa e tudo mais. E dependendo do ato que eu pratiquei, a própria lei vai trazer a sanção, que pode ser de advertência até a minha demissão, advertência, suspensão dos meus vencimentos por um determinado período, suspensão de que eu frequente, né, que eu preste o serviço público até 90 dias. Então, veja bem, isso tudo são atos punitivos. Existem atos punitivos também dentro do próprio contrato administrativo. Eu ganhei licitação, vamos pensar aqui um exemplo. Eu sou representante legal da ECO 101, um exemplo que eu estou dando. E a ECO 101 está demorando demais para cumprir o cronograma da reforma de um determinado trecho que ela está sob concessão. E aí existe uma previsão dentro do nosso contrato administrativo dizendo que se eu demorar demais ou atrasar o cronograma, a minha empresa pagará uma multa. Ou um outro tipo de infração. Se eu atrasar aquele depósito da caução que a minha empresa fez, a administração pública pode reter, pode levantar aquele dinheiro e dar prosseguimento na obra. Veja bem, isso tudo tem caráter de punição. Então, a punição não é só aplicação de multa, não. Ela pode ser desde um levantamento de uma caução, pode ser desde uma apreensão de mercadoria, pode ser desde uma interdição de uma atividade ou do próprio estabelecimento. Tudo isso são atos considerados atos punitivos, certo? Gente, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Porque senão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um intervalo de 15 minutos e aí eu entro na segunda etapa, que é a classificação dos atos administrativos em relação ao seu regramento. Então, eu posso fazer o intervalo agora, se vocês quiserem, ou eu posso fazer daqui 15 minutos. Podemos fazer agora o intervalo? Sim. Sim? Sim. Todo mundo concorda, né? Então, eu vou dar uma paradinha. Então, eu vou dar uma paradinha agora, vou suspender a gravação, vou parar por 15 minutos, e daqui a 15 minutos a gente volta. Combinado? Ok. Ok.